quem não me conhece, sou o Rafael, trabalho também com vocês aí no ambulatório de Química, né? E também trabalho com educação financeira. Fiz um curso, né, na academia do Roberto Navarro, que é um curso bem conhecido lá de São Paulo, né, pelo Brasil também. E eu já trabalhava com investimentos antes, de investir por conta. Aí fiz o curso para poder ensinar também um pouco, né, passar um pouco o conhecimento para as pessoas. Hoje a gente vai estar só introduzindo uma coisa mais básica, mais simples, para ser algo um pouco mais rápido, sobre o que é educação financeira e como você pode utilizar para melhorar a gestão da sua vida mesmo, né? Então, a ideia da educação financeira é o quê? É você ter conhecimento de quanto você ganha para poder gastar da maneira correta nas coisas corretas e evitar entrar em dívidas, principalmente as dívidas desnecessárias. Tem dívidas que a gente entra, numa compra de uma casa, que é algo prolongado, às vezes quer trocar de carro, mas ensinar o quê? É você não fazer essa dívida se transformar num pesadelo, né? É um sonho e vira um pesadelo. Então a gente vai falar aqui sobre o orçamento que nós temos que fazer, o gerenciamento das dívidas e sobre as estratégias de investimentos. Falar rápido sobre alguns tipos de investimentos. Antes a gente tem que falar um pouquinho sobre a nossa cabeça, né? Como que a gente pensa, o que a gente acha sobre dinheiro. E no Brasil, geralmente, a gente pensa um pouquinho mais abaixo. A gente acha que todo mundo que fala no alto é porque roubou, a maioria dos ricos foi porque teve que passar o tempo atrás, ou a gente vem de uma família mais pobre, e hoje, graças a Deus, a gente não tem mais condição, mas é uma família bem classe baixa, então a gente fica com aquele pensamento de escassez, de que eu só tenho que acumular dinheiro, não posso gastar, não posso aproveitar. E muitos ainda pensam que não podem nem guardar dinheiro. Automaticamente entra o dinheiro na conta e ele é obrigado, no subconsciente, ele é obrigado a gastar com alguma coisa. Ele não consegue armazenar, não consegue pensar no futuro. Ele tem que ver somente o agora, com o pensamento de que eu posso morrer amanhã. E claro que pode, mas a estatística mostra que não, né? Ainda mais hoje no Brasil, a gente está começando a viver cada vez mais. Então a gente vive hoje sem pensar no nosso futuro, que é onde nós vamos precisar mais do nosso recurso financeiro, do nosso dinheiro. Então aquelas frases que a gente sempre ouviu, né? De que todo rico é bandido, de que você não nasceu para ser rico, a nossa família sempre foi pobre, você nunca vai ser também. Aquilo vai ficando na nossa mente. E esse é o momento do quê? A gente mudar isso. Se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar o jeito que você pensa sobre o dinheiro e sobre você mesmo, não tem como você crescer. Tudo que entrar vai ser como se fosse um ralo, vai caindo e vai indo embora. Então o principal nessa parte aqui é a gente tentar lembrar das coisas que a gente ouvia no nosso passado, ou até recente, pensar nessas coisas e tentar transformar isso em algo diferente. Muitas vezes a gente pensa que não vai conseguir. Por que não muda? Não vai conseguir porque eu vou estudar para fazer. Eu vou conseguir porque eu vou estudar. Eu não sou capaz? Não, eu sou capaz. Eu não tenho esse conhecimento. Mas eu posso adquirir. Todo mundo pode adquirir conhecimento. Você vai mudando essas mentalidades, você começa a pensar de uma forma diferente. Uma forma de crescimento, de prosperidade. Não a prosperidade só de dinheiro, né? A gente quer ser próspero onde? Em todas as áreas. A gente quer ter dinheiro para poder aproveitar sozinho? Não. Com a família, com amigos, para ajudar os outros com dinheiro. Porque o dinheiro na nossa vida tem que servir para isso, senão a gente vira uma pessoa gananciosa. Então, depois que você possa pensar sobre as crenças limitantes e começar a mudar isso na sua vida. Não vou aprofundar muito porque é algo muito longo. Mas com certeza todo mundo já ouviu alguma frase de um pai, de um amigo, de um conhecido que te colocou lá para baixo e isso ficou gravado na sua mente e não deixa você melhorar. Fica bloqueando todo passo para frente que você dá. Que é uma outra coisa importante também. Identificar com quem que nós estamos andando hoje para poder fazer essa transformação na nossa vida. Andar com quem é uma pessoa deprimida, para baixo, aquele reclamão, que acha que nunca nada vai dar certo para ele, automaticamente você se envolve nesse. Nunca vai dar certo, e nunca vai dar certo mesmo, porque você está num ambiente que não é para dar certo. Então você tem que tentar fazer sempre uma mudança de ambiente também. Esse é o primeiro passo. Se você não tiver uma mudança, você não consegue fazer isso por sua parte. Porque você vai sempre fazer o orçamento, identificar as suas despesas e não vai conseguir fazer sobrar dinheiro, porque você não merece que sobre dinheiro. Você não merece crescer, porque você está enraizado. E isso é muito. Eu estava vendo agora uma estatística aqui que 67% do povo brasileiro não investe nada. E por incrível que pareça, 14% do povo faz apostas, mas não investe em nenhum lugar. Olha só por quê? Porque o brasileiro tem primeiro aquele pensamento de que ele não consegue e depois ele quer impulsionar alguma coisa de forma milagrosa. E nesse mundo financeiro não existe milagre.
milagre, existe consistência e planejamento. Então, para a gente ter um planejamento, precisa do orçamento familiar. Que é o quê? Simplesmente, de um lado, tudo que você recebe, salário, renda extra, hora extra, ou você vende algo por fora, tudo que você recebe. E do outro lado, você vai discriminar todas as suas despesas. Despesas que já existem na sua vida. Aluguel, parcela de carro, parcela de casa, supermercado, tudo. E nessa divisão de despesa, você vai colocar como o que é fixo e o que é variável. Fixo e o mais importante, a prioridade são as coisas da nossa casa, né? Água, luz, telefone, comida, aluguel, parcela, carro, combustível, escola dos filhos, quem tem plano de saúde, tudo isso aí é aquele obrigatório, numa teoria obrigatório, mas que são rendas fixas. E da sua receita você também vai colocar tudo passo a passo. Essa hora você não tem que se preocupar com quanto eu estou gastando, quanto eu estou recebendo, porque muitas vezes a gente tem um pensamento de que a gente ganha na nossa média, de 3 a 5 mil, vamos por assim, a média do nosso aqui, e você começa a colocar os seus gastos, e você começa a perceber, nossa, eu estou gastando muito mais do que aquilo que eu recebo, alguma coisa errada. Quando você separa por prioridades, você começa a identificar que você está gastando mais com coisas inúteis do que com a sua prioridade. Então essa é a função do seu orçamento de despesa e de receita. Começando então por identificar todas as receitas. Colocar lá tudo, exatamente tudo que você ganha de forma mensal, semanal. Muitos vendem bijuteria, igual a gente tem outras rendas, os ajudantes têm outras rendas, tudo. E de forma separada, ele não pode entrar no mesmo bolo. Porque o nosso salário a gente sabe que vem todo mês. Uma venda pode ser que venha ou pode ser que não. Então lá uma parte, sempre separando. Ali é o que eu falei, categorizar as despesas. Despesas fixas e variáveis. O categorizar é exatamente para você identificar aonde está indo o seu dinheiro. Aqui você não está preocupado, você está gastando muito ou pouco. A sua preocupação vai ser o quê? Não gastar muito ou pouco? No terceiro. E aí você vai conseguir identificar que você está gastando mais onde não deve. E começa a priorizar aquilo que importa. Então você vai priorizar um plano de saúde melhor. Você vai priorizar, às vezes, várias saidinhas durante a semana para comer um pastel. E você pode priorizar, de repente, um passeio legal com a família. Um só. Não é deixar de fazer as coisas. É começar a fazer a coisa melhor, a coisa da maneira correta. E para isso aqui você precisa definir suas metas. Se você não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você nunca vai saber o que está acontecendo na sua vida. Essas metas têm que ser metas para hoje, que seria o curto prazo, hoje, 1 ano, 2 anos, médio prazo, 3 a 5 anos, e o longo prazo acima de 5, 10 anos, aí isso é o longo prazo. Nessa linha, o principal que você tem que definir para o hoje, que você tem que entender é o seguinte: se você não tem dinheiro guardado, o principal hoje é você o quê? Planejar a sua reserva de emergência. Você tem que ter um dinheiro guardado. Não importa o que aconteça, você tem que organizar suas despesas para sobrar dinheiro, para guardar o dinheiro. Nesse momento você não vai investir, não vai fazer nada. Esse guardar o dinheiro que a gente chama de reserva de emergência é para quê? Exatamente por uma intercorrência na nossa vida, que acontece. Um remédio mais caro, que de repente você não tem dinheiro na carteira na hora, um cano que estoura na sua casa, você tem que chamar o pedreiro lá citar um dinheiro. Se você não tem essa reserva, você tem que fazer o quê? Um empréstimo. E no empréstimo você vai pagar juros, está perdendo dinheiro. Quando você faz uma reserva de emergência, além de você ter essa possibilidade de não pagar juros para os outros, né? Você tem uma vida mais tranquila, né? Você sabendo que se acontecer alguma coisa, você está resguardado pelo seu dinheirinho lá guardado, você dorme mais tranquilo. Você sabe que pode acontecer o que for, não. Mesmo se acontecer alguma coisa, eu tenho dinheiro guardado, não vai me atrapalhar a minha vida. Qual que é o valor que você tem que guardar? A ideia, para a gente que tem um salário fixo, a gente tem um emprego fixo, né? Com chance de ser mandado embora praticamente inexistente. Se você guardar até 6 meses do que você gasta durante o mês, então você pega lá, eu ganho 5 mil, mas meu custo de vida é 4 mil. Então você vai lá e guarda 24 mil, 20 mil, 24 mil. Deixa lá. Por quê? Porque pode acontecer. A gente pode ser mandado embora, pode existir mais uma crise aí, igual existiu com o Covid, ou uma outra pandemia, ou acontece alguma coisa na arrecadação de impostos, que é o nosso caso aqui. E seu dinheiro, de repente, corta seu salário no mês, 2 meses. Ah, vai ter briga, vai, mas você não recebeu, não importa. Você está seu dinheiro guardado.
Você vai conseguir ter aí um respiro de uns 6 meses, sem entrar no estresse louco, sem desestruturar sua família, sem ficar doente, porque você fica doente emocionalmente, não tem como. Você imaginar que suas contas estão caindo e o dinheiro não entrou, a cabeça já começa a pirar. A ideia é essa, a ideia de uma reserva é você ter tranquilidade. A ideia é você poder ter uma vida harmoniosa, tanto no trabalho, quanto na família, quanto no social. Então, primeira meta é reserva de emergência. A reserva de emergência, depois eu vou falar onde você pode colocar o dinheiro de forma mais correta. Depois você tem a meta de 3, 4 anos. Vou trocar de carro, precisa ser amanhã? Não. Então você vai abrir uma poupancinha ou outro tipo de investimento para daqui a 3, 4 anos. Aposentadoria, longo prazo, é outra reserva, outro tipo de rendimento. Um pouquinho da parte pior, né, do dinheiro, que é quando a gente está endividado. E às vezes a dívida foi algo que você não quis em termos, porque você às vezes comprou por impulso, às vezes você comprou na emoção. O que existe muito hoje é você com essa troca de celular, troca de computador. O Brasil é um país consumista, então ele lança as coisas, o pessoal quer trocar, nem acabou, nem estragou, já quer trocar. Quando você entra nesse ciclo de dívida, a primeira coisa é parar de fazer dívida. Já está no buraco, chega. A partir daí você faz o quê? A mesma história das despesas. Porque despesa não é dívida, despesa é aquilo que você tem que pagar todos os meses. Vai colocar o quê? Todas as suas dívidas, passo a passo. Aí você coloca o que foi, quando vence, principalmente taxa de juros. Porque o que vai corroer o seu dinheiro vai ser a taxa de juros que você está devendo. A taxa de juros desse credor. Colocando isso tudo na ordem, você vai tentar fazer o quê? Se é uma dívida que você está pagando, está alta, mas está pagando, tranquilo, não está em débito, não está cobrando juros a mais. Uma dívida em atraso, várias dívidas em atraso. Quando são desastres na sua vida e você não conseguiu pagar mais nada, tem que chegar nos credores e negociar a dívida. Negociar a taxa de juros, negociar a forma de pagamento. Tem que negociar com ele um valor que você possa pagar. Então você vai identificar suas dívidas, colocar aquilo que é a prioridade para você pagar, um cronograma, e conforme vai pagando, você pode sim comemorar a conquista. Você saiu de um peso. Um peso acabou na sua vida. Então você pode comemorar alguma coisa com a sua esposa, com o marido, com os filhos, não de dívida, mas um passeio diferente. Você pode fazer isso. Automaticamente a gente tem também a estratégia, como eu falei. Priorizar os juros mais altos sempre, porque é aqui que mora o perigo. E o que é juros mais altos hoje? Empréstimo pessoal, rotativo de cartão de crédito e eu tenho a conta corrente, né? Quando você vai usando os juros do cheque especial, né? E muita gente ainda tem e acha que faz parte do seu pagamento, faz parte da sua vida, mas não faz. Pelo dinheiro do banco, você está perdendo emprestado. E os juros, enquanto hoje, por exemplo, os juros do Brasil, para você ganhar um dinheiro mínimo está 10,5% ao ano, eles falam 18% ao mês de juros. Aí você vai pagar o mínimo do cartão de crédito, ele está te cobrando 10% de mínimo, só que você vai pagar 10%, está sobrando 8% ainda daquela mesma dívida. Então é interminável. É algo interminável. Priorizou, catalogou o que você quer, negociar com as pessoas, com os bancos credores. Não deu um negócio legal. Não adianta você fazer uma conta que você não vai conseguir pagar. Esquece. Passa para o próximo. Conforme você negociou e for pagando essas dívidas mais caras, você vai passando sempre para a próxima. Se sobrou um dinheirinho, dá para pagar de repente uma última, faz uma negociação muito boa e dá para pagar a última vista, que às vezes esses bancos eles ligam para as pessoas e fazem um rebate de juros ali que vale a pena de repente você até pagar. Faça isso, pague. Não consegue fazer tudo isso de uma vez só, mas você, pelas suas contas, você consegue de repente fazer uma consolidação de dívidas. Que é o quê? Hoje a gente tem a facilidade do consignado. É o menor juros que existe aí para você pegar um empréstimo. Tanto a cooperativa que a gente tem, nos bancos às vezes até melhor. Junta todas as contas, vê quanto que dá, vai lá, pega o consignado, paga todas as contas uma vez e fica com uma conta só. Dentro de uma parcela que esteja no seu planejamento financeiro. Senão você vai acabar ficando sem salário. Porque o consignado ele vai tirar do seu salário e não tem conversa. Né? Então muito cuidado com isso. E o plano de pagamento é esse passo a passo para você poder ir liquidando uma dívida de cada vez. O importante é que você não passar daquilo que você pode pagar. Porque daí esses juros vai rolar para o próximo, e vai ser algo tenebroso para a sua vida.
vida em ordem, reserva de emergência feita, aí você vem para a parte que é a parte mais gostosa, que é a parte quando o seu dinheiro gera mais dinheiro. O seu dinheiro vai fazendo mais dinheiro para você. Então, poupar é diferente de investir. O poupar é o dinheiro que eu quero deixar guardado para poder usar a qualquer momento. Aquele dinheiro vai render o mínimo, que é esse, hoje 10,5, tem várias aplicações que vão render esse mínimo. Você não perde da taxa de juros nem da inflação que existe no Brasil hoje. E não é a sua ideia ficar rico com aquele dinheiro. A sua ideia é chegar naquele patamar e deixar lá, para as intercorrências. Usei por algum motivo, próximo mês, começa a repor aquele dinheiro para chegar de novo no meu patamar. O investimento é diferente. Você vai focar sempre em rentabilidade e futuro. Porque onde tem mais rentabilidade, as maiores rentabilidades são em rendas variáveis. As rendas variáveis, em curto prazo, médio prazo, ela oscila bastante. Quando você vai fazer um tipo de investimento desse tipo, geralmente por corretoras, alguns bancos também têm as corretoras dentro do próprio banco, mas você é obrigado a fazer uma análise de perfil. Que é aí que o banco vai determinar o que ele vai te oferecer. Então vai ter o perfil conservador, que é quem tem medo de perder dinheiro. O moderado, ali vamos dizer assim, ele arriscaria uma porcentagem do seu dinheiro. E o arrojado, que ele trabalha só com alto risco. Então, o que o banco vai te oferecer vão ser coisas mais arriscadas de curto prazo. De longo prazo, geralmente tem ganhos. Renda fixa, aí tem ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos, tem debêntures, tem COI, tem vários tipos de investimentos que você pode colocar seu dinheiro, valor mínimo, e que eles vão fazendo o quê? A maioria desses aí eles rendem dividendos mensais para você. Então todo mês você coloca um dinheiro, compra uma cota daquela empresa, uma cota daquele imóvel, e mês a mês ele vai te transferindo porcentagem do lucro que ele tem, você ganha uma porcentagem do lucro. No caso da renda fixa, é os juros correndo diariamente. Então aqui a renda fixa seria o principal para quem está iniciando, mesmo que o perfil ali, se eu der um perfil moderado ou arrojado, vai para a renda fixa primeiro. Para você poder começar a sentir como que é investir. Aqui você tem certeza que o seu dinheiro está lá, ele não vai diminuir. As ações, o pessoal já consegue, no moderado, já consegue colocar o quê? Trabalhou bem em renda fixa? O que você tem em renda fixa hoje? CDB, Tesouro Direto. Existem os COIs também, que é um tipo de renda fixa, mas ela não é arriscada, mas ela te dá uma taxa futura que pode acontecer. Se não acontecer, você vai pegar só seu dinheiro de volta. O ideal aqui nosso é o quê? Parar aqui, Tesouro Direto, CDBs. Vou fazer minha reserva de emergência. Tesouro Direto, CDB de banco bom, de banco confiável. Ali você vai colocar seu dinheiro mensalmente, você pode colocar diariamente, quanto você tiver. Não tem um valor mínimo, e onde tem geralmente é R$100, R$50, não é nada absurdo. E aquele dinheiro vai acontecendo o quê? Eles são computados juros diários. Parece pouco, porque o valor é pouco. Quando o valor está agregado maior, as coisas vão rolando mais. Se você, por exemplo, tem 10 mil numa renda fixa, ele rende por mês R$100. Bom dinheiro. Para um dinheiro que você está deixando lá simplesmente para poder guardar. Aí se você tem 100 mil, já rende 10 mil. Tudo proporcional. No caso de ações, você começa a já dar um passo à frente. Ações não entram em renda fixa, porque ela tem a variante do mercado de bolsa de valores. Então ela vai depender do ânimo do mercado, que é o que fala, como é que está a política, como é que está a parte econômica do país, como é que aquela empresa está trabalhando, se ela dá lucro, se ela dá prejuízo, se ela tem muitos investidores. As vantagens são o quê? Para longo prazo. Quando você pega uma empresa consolidada, a tendência dessa empresa é o quê? Sempre no longo prazo ela vai aumentando de valor. Aumenta de valor, ela aumenta lucro e ela também te paga um valor, no caso de empresas, não necessariamente é mensal, mas a cada 3, 6 meses a gente paga um valor para você poder estar resgatando, ou, que é o ideal, quando você está pensando no futuro, pegando esse dinheiro junto com aquilo que você vai investir já e coloca de novo. Aí você vai gerando sempre um acúmulo de capital. Ali está só a parte de ações, mas também tem os fundos imobiliários. Nas ações você compra um pedaço de empresa, e nos fundos imobiliários você compra um pedaço de um imóvel mesmo. Então tem fundos imobiliários que eles tomam conta dos galpões do Magazine Luiza. Não é do Magazine Luiza que ele pega, é do fundo imobiliário, que paga aluguel, o Magazine paga aluguel para ele e ele repassa o lucro disso para os seus investidores.
Fundos de investimentos também vai ser o quê? Na verdade, são ações que você está contratando através de alguém que toma conta para você. Você não fica preocupado ali muito em ficar olhando as empresas. Tem que ficar atento somente no tipo de investimento que o rapaz está fazendo com o seu dinheiro. Todos esses é importante o quê? Você tem que conhecer. Para você não ser passado para trás, principalmente nos fundos de investimento. Ali cobra taxa, a pessoa está trabalhando para você, tá, mas ele está cobrando por isso. Então, de repente, você tem um retorno menor do que você comprar direto ações, né? Aqui é o momento o quê? Então, você está aqui, ó, reserva de emergência. Nas ações, você pode estar a partir de 5 a 10 anos, junto com o fundo de investimentos. Isso aqui, ações, fundo de investimentos, você tem que estar trabalhando sempre o quê? Quero me aposentar. Mensalmente, você está colocando dinheiro lá, pensando lá, 10 anos. 10, 15 anos. Quanto mais você tem o tempo, maior vai ser esse retorno. Renda fixa é o hoje, 3 anos. Existe renda fixa e CDBs que são resgate imediato, que é onde você tem que colocar o seu fundo de emergência. Existem uns que são os resgates de 3, 4 anos, que é onde você vai fazer esse planejamento de comprar um carro, de uma viagem, de deixar um dinheiro guardado para quando o filho ficar maior de idade, você dá para ele um carro, fazer alguma coisa por ele. Então são os principais tipos de investimentos que você tem para fazer no Brasil hoje. Depois dali, quando você começa a aprender a estudar mais, hoje você já consegue investir nos outros países também. Comprar ações de empresas dos Estados Unidos, fazer renda fixa nos Estados Unidos, né? Quando você monta a sua carteira, para você ficar um pouco mais tranquilo também, tem a diversificação, que é o que o pessoal geralmente faz. Tem uma pessoa conservadora, por exemplo, que nem eu sou um cara mais conservador. A minha maior parte de dinheiro está em renda fixa. Aí você vai e compra um pouco de ação, 10% de ações, 10% de fundo imobiliário, pronto. A ação do fundo imobiliário está mudando, não tem problema. Minha maior parte está garantida, mas eu estou deixando lá no futuro. Então é importante você diversificar em tipos de investimentos e dentro desses investimentos em tipos de produtos desses investimentos. Porque você vai, por exemplo, no mercado da Bolsa de Valores, tem loja, tem corretora de seguros, tem empresa de aviação, tem empresa de telefonia. Você não pode colocar tudo num só, você vai diversificar ali dentro também. É importante a Bolsa de Valores, para quem está começando e está melhorando, porque ela te dá uma vantagem para você conseguir arrecadar mais. Você dá uma alavancada no seu dinheiro, mesmo que seja menor, mas a alavancagem é muito maior. A renda fixa você tem aquele valor que você sabe quanto vai receber, mas geralmente a renda fixa, como ele é mais seguro, ele te paga menos. Onde é mais arriscado, você tem a possibilidade de um ganho maior. No longo prazo, a tendência é sempre uma empresa de qualidade, ela ir valorizando, tanto dos fundos imobiliários também. E quando você diversifica bastante, você protege dessa oscilação, né? É uma conversa rápida, então, concluindo aqui é o seguinte: a educação financeira vai fazer o que na sua vida? Vai fazer você ficar tranquilo. A questão de você ter educação financeira, você não tem que pensar, vou ter educação para ficar rico. Não. A riqueza que vem é consequência de você ter educação financeira. Mas o principal é você conseguir pegar o seu dinheiro, o seu salário, todo mês, como acontece com muita gente, e dizer, bom, meu salário está garantido, minhas contas estão garantidas, estou conseguindo guardar dinheiro, estou conseguindo aproveitar com a minha família. Ou você quer ser a parte que pega o salário e no dia seguinte acabou tudo, tem um mês inteiro pela frente, aí sua vida está no desespero. E o pior de tudo, você não sabe para onde foi o seu dinheiro. Que é o que acontece muitas vezes com as pessoas. Elas não sabem para onde foi o seu dinheiro. Geralmente esse dinheiro foi por uma compra impulsiva. Hoje com a rede social você quer muito se comparar com as pessoas. É inevitável. Nossa, aquela pessoa tem isso. Pô, eu não consigo comprar aquele carro. Vai lá, compra, se enfia no buraco, porque às vezes você consegue comprar, mas não consegue manter. Ah, nossa, aquela pessoa foi viajar para longe. Pô, mas eu vou lá e parcelo, eu consigo. Certo? Precisa ser agora. Você não pode fazer aquele planejamento para daqui 3, 4 anos você está certinho, vai viajar sem voltar com dívida, sem voltar desesperado. O brasileiro não tem educação financeira porque não aprende. Agora nas escolas está começando a ensinar, mas ele não aprende a mexer com o dinheiro, não aprende o valor do dinheiro, não aprende a fazer o próprio imposto de renda. Porque é uma coisa que não ensina. O brasileiro ele foi ensinado, infelizmente, a consumir. Primeiro, lá na época da inflação, tinha que consumir rápido, porque como se comprava de manhã, à tarde estava mais caro. Então você não tinha como guardar dinheiro. E aí começou o quê?
ao brasileiro gostar desse consumo. E esse consumo leva à sua falência. Um consumo desenfreado, um consumo sem consciência, principalmente, vai acabar com a sua vida financeira. Então, que você possa pegar essas estratégias, montar a sua casa mesmo, fazer certinho, passo a passo. Eu estou no grupo, né, do ambulatório, então vocês podem entrar em contato comigo. Eu dou a palestra, mas eu também depois faço também passo a passo com a pessoa. Eu trabalho com isso, então a pessoa pode contratar, faço uma consultoria de uns 5 encontros, faço isso junto com a pessoa, como eu fiz com uma enfermeira aqui já do ambulatório. Ela fez comigo, identificou onde ela estava gastando muito e já percebeu que até o final do ano acabou tudo, e ela vai conseguir fazer realmente o pé de meia, guardar mais dinheiro e começar a planejar outras coisas. É a hora da gente colocar em prática aquilo que a gente aprende. Mas a gente não pode esquecer que a nossa mentalidade é o ponto forte. Se você tenta ganhar dinheiro, mas você tem uma mentalidade, que nem a gente falou no começo, de que você não merece ter esse dinheiro, qualquer dinheiro que entrar você vai gastar. Qualquer dinheiro que entrar você vai tentar consumir de alguma forma. Estou triste, vou no shopping ficar alegre. Estou feliz, vou no bar porque eu estou feliz. Estou mais ou menos hoje, acho que eu mereço comprar uma roupa nova. Não tem como dar certo, né? Porque tudo que entra sai. E que a gente possa fazer essa transformação para viver bem, né? Essa história de que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não é importante, isso é mentira. Geralmente quem fala isso é quem não tem dinheiro. A desculpa de quem não tem. É a desculpa de quem não tem. Né? Geralmente quem fala é quem não tem. O dinheiro das pessoas más, mentira. Se o cara é mau, pobre, ele vai ser pior que isso sim. E se o cara é bom quando tem dinheiro, que a gente sabe que tem muita gente que sem dinheiro o cara ajuda a pessoa para tudo quanto é lado, esse cara com dinheiro vai ser uma potência. Porque as pessoas vão ganhar muito com ele. Porque ele vai conseguir fazer mais, ele potencializa aquilo que você já é dentro do seu coração, não adianta. Aquilo que você tem no coração é aquilo que você vai externar para as pessoas. Com dinheiro ou sem dinheiro. Tenha em mente que o dinheiro é importante, é necessário falar de dinheiro desde criança, para quem tem filho pequeno, tem que falar de dinheiro. Meu filho já tem a mesada, ele sabe de dinheiro. Quando ele vai gastar, ele não quer gastar o dele, por exemplo, quer gastar o nosso. Ele já sabe que ele não quer gastar o dele. Não, mas isso aqui é bom, mas é dinheiro. Não, mas pode ser um presente. Não quer gastar. Mas a gente ensina mesmo o valor mesmo do dinheiro, né? Ele tem que saber quanto que vale o trabalho, né? Uma das maneiras para evitar o consumo inconsciente é você chega em casa, pega lá a sua elite, divide por quantas horas você trabalha e vê quanto que vai dar. Vai dar lá R$30 por hora, R$40 por hora. Aí você vai lá e vai comprar um telefone de R$7.000. Quantas horas tem que trabalhar para comprar um telefone de R$7.000? Aí, nossa, vou ter que trabalhar 2 meses para comprar um telefone. 2 meses só para isso, da minha vida. Na verdade, você pode comprar um telefone mais barato. Ou você pode até comprar esses R$7.000. Mas você precisa se endividar, porque geralmente o pessoal não vai lá e compra à vista, né? Ele vai lá e faz um consórcio. Hoje tem consórcio, hoje tem troca de celular por consórcio. Você paga todo mês, não para de pagar, né? De computador também tem troca, né? Aí você imagina como é que é a vida dessa pessoa. E geralmente é para quê? Para impressionar os outros. E geralmente é uma pessoa que está nem aí para ela, né? Quer impressionar alguém? Se impressiona a si mesmo. Cresça, exato, status. Cresça você. Quero impressionar minha família. Cresça. Quero impressionar meus filhos. O seu exemplo crescendo. Tem que crescer. A nossa luta diária é contra nós mesmos. Para a gente ser melhor cada dia mais. Não melhor que os outros. A gente tem que fazer sempre o melhor. Então a gente está trabalhando aqui. Estou trabalhando porque eu preciso de salário? Claro que estou. Mas já que eu estou aqui, eu vou fazer o melhor. Igual a gente trabalha com o paciente, estou lá. Eu tenho que fazer o quê? Para o melhor paciente. Não adianta. É isso que a gente tem que fazer. E não só por causa dele, porque senão quem sou eu? Eu sou o cara o quê? Eu venho, trabalho, faço as coisas pelos outros de maneira desleixada. Como é que eu quero ter algo bom se eu não faço algo bom? Se eu não trabalho, se eu não vivo algo excelente. Então viva excelente, viva de forma excelente, de forma plena, de forma confiante, porque a gente pode. Você pode ter tudo, você pode conquistar tudo, desde que tenha planejamento. Tá bom? Então, essa palestra foi rápida. Eu sou um pouco rápido e penso. Eu fiquei sem salário, Mas eu fiquei fácil, na cabeça. é fácil. Por quê? Não pelo salário em si, Muito obrigado, hein? por eu não